Seja super bem-vinda por aqui ou super bem-vindo, tá? Eu sou a Jéssica da Silva Cardoso, do Transforma a Sua Vida. Vim trazer um conselho espiritual sobre a qualidade meiga, tá bom? Vamos lá. Então, estou muito feliz por estar aqui trazendo este conselho espiritual sobre a qualidade meiga. Muito feliz mesmo. Então, assim, a meiguice, ela aparece, né, nos pequenos detalhes, né? Aquela risada alegre, feliz, aquela brincadeira com humor, né? Aquele sentimento quando você ama uma pessoa. Geralmente, quando um homem ama uma mulher, ele acha a mulher meiga, né? Pergunta para qualquer homem. O homem que ama a sua mulher, ele vai dizer: a minha esposa, a minha namorada tem essa qualidade de meiga, né? Pode ter certeza. Sempre quando o homem ama uma mulher, ou quando está conhecendo uma mulher no início de uma relação, de um namoro, ele enxerga, ele percebe, ele vê essa qualidade na sua querida, né? A meiguice fala mais alto, né? Geralmente os homens se cantam com as mulheres que são meiga, né? Elas riem fácil, são felizes, são alegres, são pessoas tranquilas, calmas, harmoniosas, compreensivas. Daí tem a meiguice, né? Se uma mulher é compreensiva, é harmoniosa, é feliz e alegre, ela é meiga, né? Ela precisa ter tudo isso para ser meiga, tá? É aquela pessoa que é querida, né? Que as pessoas veem ela como um bom exemplo. Então, a meiguice, ela encanta. Não existe uma criança meiga ou uma jovem meiga que não encanta os pais, não encanta os irmãos, não encanta o namorado, os amigos. A meiguice se conquista assim na infância. Aquela criança que é educada é considerada meiga. Então, nós aqui no planeta Terra, acredito que não é difícil identificarmos essa qualidade nas pessoas. Aquela pessoa que ri com a sua beleza interna, expande uma beleza natural, ela é meiga, né? Ela traz paz, né? A pessoa meiga, ela traz paz no ambiente, né? Ela traz alegria, ela traz conforto, ela traz confiança para as pessoas conviverem junto em harmonia, com felicidade e compreensão, né? Então vamos ler a qualidade que eu fiz lá no Instagram sobre a qualidade meiga, mas antes eu quero te falar, se você ouvir ruídos, tá? Desculpa que tá acontecendo uma construção aqui na minha casa aqui perto e daí pode acontecer, tá bom? Então vamos ler a qualidade meiga que eu fiz lá no Instagram? Vamos lá. Então, vamos lá. Olá, hoje vamos abordar a qualidade de ser meiga. Então, para ser uma pessoa meiga, é preciso encantar as pessoas com o nosso jeito, com a nossa maneira de ser, de viver a vida. Mas a nossa leveza de levar uma vida com felicidade, com paz, com alegria, com harmonia, faz com que nós nos tornemos pessoas mais espontâneas, pessoas mais cativantes, que encantam as pessoas com o seu jeito, com a sua maneira de viver a vida, com a sua maneira de enxergar a vida com plenitude e paz no geral. Para nos tornarmos pessoas meigas, precisamos ser pessoas felizes conosco mesmo. Precisamos ser felizes com a nossa alma interior. Transparecer uma pessoa que encanta as pessoas facilmente. As pessoas que encantam outras de uma forma fácil são consideradas meigas por ter harmonia no seu jeito de expressar, por ter harmonia no seu jeito de comunicar, no seu jeito de viver e viver em sua vida. Então, eu diria, para nós nos tornarmos pessoas meigas, precisamos estar bem com a gente mesmo, dando o nosso melhor para a nossa vida. Assim conseguimos transparecer essa qualidade de uma forma mais tranquila, em paz, e daí conseguimos ser pessoas meigas de uma forma natural, sem aquele sentimento de que nada está bom, apenas sentindo gratidão e feliz com a vida, tá? Deus te proteja sempre, Deus te abençoe sempre, Deus ilumine todos os seus caminhos e todas as áreas de sua vida. Então, nós sempre vamos ser meigas. As mulheres que são felizes, elas são meigas por natureza. A mulher que é feliz, que é alegre, ela transparece essa meiguice.
ela é uma pessoa mais calma, mais tranquila e ela automaticamente é uma pessoa meiga. Então, provavelmente você não vai conhecer nessa vida uma pessoa alegre, uma pessoa feliz que não seja meiga. Existe pessoas tímidas que são meiga, isso existe. Mas agora uma pessoa alegre, otimista, positiva, eu pelo menos não conheço. Todas as pessoas que eu conheço que são alegres, felizes, positivas, são pessoas meiga. Por quê? Porque elas transparecem muita felicidade, muita alegria. Automaticamente elas se tornam pessoas cativantes. Pessoas que são emocionantes de viver com elas. São pessoas intensas, pessoas que valorizam a vida, pessoas que sentem gratidão, tá bom? Então, amei trazer hoje essa qualidade para você sobre a qualidade meiga. Amei trazer todos esses conselhos espirituais sobre todas essas qualidades até agora. E tenho uma notícia para falar para você. Uma notícia positiva, graças a Deus. Lembra que se você está lendo a descrição aqui dos vídeos no canal do YouTube, eu coloquei que vai ter 48 qualidades pra gente falar nessa playlist sobre qualidades, mas eu me enganei feio, porque eu achei muito mais qualidades. Então essa playlist iria acabar provavelmente no mês de julho, mas agora ela aumentou a quantidade de qualidades, eu aumentei a quantidade. Então essa playlist vai durar provavelmente até dezembro ou até janeiro de 2026, tá bom? Então a gente tem muito ainda para falar sobre qualidades. Vocês ficaram felizes? Eu fiquei. Que vou falar ainda bastante ainda com vocês sobre qualidades, né? Só alegria, só gratidão por a gente estar conversando sobre qualidades, aprendendo aqui sobre qualidades, deixando Deus nos usar, deixando Deus trabalhar em nossa vida, trazendo estudos pra gente aprender cada vez mais e pra gente evoluir cada vez mais, né? Então, assim, a vida, ela é maravilhosa, mas quando a gente tem sabedoria de viver a vida, concorda? Então, assim, eu quero lembrar vocês que todos os dias estamos semeando, todos os dias a gente está semeando, e a vida é uma colheita. Todos os dias a gente está semeando sementinhas boas ou ruins. É isso que eu quero que você reflita hoje. Você está semeando, plantando sementinhas todos os dias. São boas essas sementinhas ou são ruins? Reflita sobre isso, tá bom? Porque daqui 1 ano, daqui 2, 3 anos, não importa. Você vai ter uma colheita. E a sua colheita vai ser como? Vai ser frutos gostosos, positivos, saborosos ou vai ser frutos podres? Pense nisso e reflita sobre isso. Por que estou falando sobre isso hoje? Geralmente, os meus conselhos espirituais, eu não penso algo para dizer aqui. Eu não planejo nada para falar aqui. Acontece naturalmente. Mas eu estava conversando com uma amiga e acabei falando isso com ela. Acabei orientando ela. E daí eu pensei, isso eu vou falar neste conselho espiritual, desse próximo conselho espiritual, e acabei gravando em seguida que falei com ela, e por isso que eu estou falando hoje. E outra coisa que eu conversei com ela, todos nós, quando a gente reage a alguma situação, por exemplo, a minha amiga me falou alguma coisa que eu não gostei, e eu reagi, eu senti o quê? Ódio, raiva. A sabedoria é como a gente vai agir com a nossa reação. Eu vou gritar com ela, vou espernear, vou bater nela, ou eu vou me silenciar e vou perdoar ela, vou tentar compreender o porquê ela falou isso, vou tentar entender a situação. É isso que a gente sempre deve perceber as nossas atitudes. É isso que a gente sempre deve estar vigiando. Jamais vamos deixar as emoções controlar o nosso dia, as emoções controlar o nosso destino, as emoções controlar a nossa vida. Muitas vezes a gente deixa as emoções falar mais alto, o ódio, a raiva, a insegurança, a ansiedade, o medo, e por isso muitas vezes a gente coloca os pés pelas mãos, e por isso muitas vezes a gente trata mal as pessoas. E assim a gente vai sofrendo na vida, e às vezes as pessoas não perdoam nós, daí a gente fica com mágoa no coração, com sentimento de culpa, e a vida se torna pesada. Então, assim, vamos cuidar das nossas emoções, vamos se esforçar para conquistarmos inteligência emocional. Porque sem inteligência emocional nós não somos nada nesse mundo.
Precisamos saber lidar com as nossas emoções. Se a gente deixar sempre o ódio falar mais alto, se a gente deixar sempre a raiva falar mais alto, você vai acabar fazendo ainda uma coisa muito ruim ainda nessa vida. Então, assim, ore. Quando você estiver com ódio, com raiva, fale com Deus, ore, peça equilíbrio para Deus, peça compreensão para Deus, peça para Deus te clarear a visão, peça para Deus te trazer o esclarecimento da situação, para você compreender com um ângulo de 360 graus e não ficar vendo só por uma perspectiva. Peça para Deus te trazer essa visão, essa clareza. Jamais permite-se fazer algo, agir algo em sua vida por impulso, porque muitas vezes a gente reage, e quando a gente reage, a gente sente uma sensação, um sentimento negativo. Se você sentir, você vai fazer o que? Muitas vezes, você vai agir sem pensar, você vai agir com impulso, com impulsividade, e daí depois disso, você vai o quê? Passar às vezes o resto da vida se arrependendo por um erro que você fez, e a outra pessoa não quis perdoar você, e daí você vive a vida toda perturbado, insatisfeito e infeliz com essa situação. Então hoje a espiritualidade vem nos trazer essa lembrança, essa alerta. Não vamos colocar os pés pelas mãos, vamos pensar antes de agir. Quando a gente reagir, perceber, sentir ódio, sentir raiva, sentir uma energia negativa, vamos silenciar nossa mente na hora e pedir a orientação de Deus e fazer aquela pergunta famosa: o que Jesus faria agora no meu lugar? Com certeza Jesus não faria o que você está pensando em fazer agora. E reflita e volte no tempo, mas não faça nada precipitado, com dúvidas, com incerteza, com agonia e com impulsividade, tá bom? Gratidão por você estar aqui hoje, muita paz em seu coração. Vamos embrulhar as cartas? Vamos ver qual mestre ou mestra que vai dar essa contribuição hoje? Vamos lá. Saiu o mestre Almoriacan. Libertação pela fé. Sim. Nossa, gente. Desde 2020 eu vivo um processo na minha vida de libertação. E aqui fala desse mestre, né? Libertação pela fé. Desde 2020, minha vida é uma loucura, sabe? Entra oportunidade, Deus me abre as portas, eu estudo, faço um curso, Deus abre outras portas. A minha vida tá bem ativa desde 2020, assim. Muitos compromissos, muitas coisas acontecendo, muitos estudos. E eu sinto todos os dias que eu estou vivendo um processo de libertação. Sabe por quê? Porque fazem 9 anos que eu me curei de muitas coisas. Muitos processos de cura eu vivi. Eu me curei, eu tive uns 11 processos de cura, 11, 12 processos de cura mais ou menos, sobre as minhas dores de infância, adolescência, juventude, as minhas dores internas. E assim, eu tenho para dizer para você assim, com as minhas experiências, a vida é um processo de cura. A vida não vale nada se a gente não aceitar o nosso processo de cura. Quando a gente aceita o nosso processo de cura, a vida começa a fluir. Você vive em outra frequência. Você vive exatamente na frequência da libertação. Na frequência que Jesus morou. Jesus, quando morreu, ele sofreu um processo de libertação. E quando a gente aceita a cura nossa nessa vida, de tudo que a gente sofreu, a gente entra na frequência de Jesus, na frequência de libertação. E é uma das frequências mais poderosas e milagrosas que existe. É aquela frequência que tu vive com Deus. Eu vivo nessa frequência e é uma das frequências mais maravilhosas que existe. Eu já vibrei no amor incondicional, eu vibro na gratidão, na paz, na alegria, mas uma das frequências mais, vamos dizer assim, sutil que eu já vibrei, que é só sentimento, é só sensação, é só evolução, é da libertação. E essa frequência é uma frequência que te move todos os seus chakras, tua energia, teu espírito, teu corpo, te move para viver o milagre de Deus, te move para você viver a plenitude de Deus, te move para você viver a melhor vida que você já viveu em todas as vidas, te move para você viver uma libertação de fé, como diz aqui esse mestre.
E eu estou vivendo esse processo de libertação e eu tenho para te dizer, eu sou prova viva. É uma das melhores experiências, eu acho, que eu já tive em todas as minhas vidas. Esse processo está incrível, esse processo está maravilhoso. Por isso que eu consigo trazer conselhos espirituais para vocês todos os domingos e lá no Instagram também. Agora eu trago reflexões lá no Instagram, mas vou continuar também com conselhos espirituais uma vez por semana no Instagram. Por isso que vocês percebem o quanto eu estou evoluindo. É porque eu estou vibrando na frequência de libertação, a frequência de Jesus. É aquela frequência que Deus está colocando tu como prioridade. É aquela frequência que Deus está te usando o infinito que Ele pode usar. É aquela frequência que Deus mora contigo e jamais vai te deixar. É aquela frequência que Deus está no comando e não tem derrota, não tem destruição, não tem fracasso. Existe só fé, esperança, coragem, porque eu vou vencer. Por quê? Porque Deus está comigo, Deus está me protegendo, Deus está me amparando e nada vai derrubar minha fé, porque eu me sinto inabalável. Por quê? Porque Deus está comigo. Todos os dias, Deus vibra na minha frequência como eu estou vibrando na frequência dele. Eu alcancei a vibração da divindade. Por isso que eu trago conselhos espirituais com vocês com tanta facilidade. Por isso, porque eu estou vibrando numa frequência divina. Estou vibrando na frequência da libertação, tá bom? Muita paz para todos vocês para essa semana. E jamais se esqueça, Deus está contigo, está te protegendo e declara vitória em sua vida, declara felicidade, declara abundância, declara amor, declara esperança. Jamais perca a sua vontade de viver, jamais perca a sua energia para fazer as coisas, para realizar seus sonhos, para ir atrás, para seguir em frente. Jamais permita alguém tirar sua fé, jamais permita alguém tirar sua esperança de dias melhores, de uma vida mais nutritiva com amor e prosperidade, tá bom? Muita paz, então, para essa semana. Fica com Deus. Te agradeço de verdade por você estar aqui mais um domingo assistindo este conselho espiritual. Que Deus te oportunize muitas oportunidades, muitas bênçãos, assim como Ele já me oportunizou. Por estar aqui com você agora, é uma bênção divina que Deus me oportunizou e eu vou honrar a Deus e pretendo estar aqui com vocês até o último dia da minha vida, tá bom? Muita paz, Deus proteja vocês, fica com Deus. Tchauzinho, beijinhos, até o próximo vídeo da semana que vem e se sinta abraçado por mim, tá bom? Até semana que vem, até o próximo vídeo.